Sempre me vem uma nostalgia quando eu falo de videogames, ao lembrar dos primeiros consoles que tive. O primeiro console que tive foi o Super Nintendo, que eu joguei bastante quando morava em Minas Gerais. Só que quando eu vim para São Paulo, que é onde eu moro atualmente, eu tive contato. Sempre me vem uma nostalgia quando eu falo de videogames, ao lembrar dos primeiros consoles que tive. O primeiro console que tive foi o Super Nintendo, que eu joguei bastante quando morava em Minas Gerais. Só que quando eu vim para São Paulo, que é onde eu moro atualmente, eu tive contato com uma marca e um videogame que me instigou muito a continuar com o meu hobby de videogame por todo esse tempo. Eu venho jogando videogame por mais de 25 anos. E eu joguei de tudo, seja no emulação, seja nos consoles raízes, seja em portátil, seja em computador. E um dos consoles que me marcaram, que abriram as portas do mundo dos games para mim, além do Super Nintendo, é o PlayStation 1. Para mim, o PlayStation 1 é um grande console que marcou uma geração inteira. Eu lembrava de jogar PlayStation 1 na casa dos meus primos, depois eu consegui um PlayStation 1 emprestado com um amigo e depois no PC eu joguei bastante jogo de Play 1. Eu considero que correlativo ao PlayStation 1 eu tenho bastante conhecimento dos jogos, joguei a maioria deles e hoje eu queria fazer um novo vídeo para o canal, continuar a nossa série de games, que o último vídeo foi o top 15 RPGs, né, JRPGs da minha vida. Agora eu decidi começar uma nova série no canal sobre os jogos essenciais dos consoles que eu já tive, né? Eu pensei em começar pelo Super Nintendo, mas eu vou começar mesmo pelo console que marcou mais a minha jogatina, que perdurou mais, porque eu joguei tanto o Play 1 no console original, como no emulador, como no computador. Então é um console que eu venho jogando desde sempre, sem parar. É claro que eu pretendo fazer outros tops dos outros consoles que eu joguei, mas começando pelo PlayStation 1, eu tenho orgulho de apresentar o novo projeto do canal. É o top 3 jogos essenciais dos consoles por gênero. Como que vai funcionar, né? Então, o objeto de estudo do vídeo de hoje é o PlayStation 1. Então, eu vou dividir o PlayStation 1, os jogos de PlayStation 1 por gênero que existia na época e vou ranquear em medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro os jogos, né? Por exemplo, o gênero terror, eu darei 3 jogos, justificarei por que um está na medalha de prata, o outro está na medalha de bronze e o primeiro lugar está na medalha de ouro, e vou apresentar os jogos para vocês. Eu espero que este vídeo sirva de uma introdução para aqueles que procuram jogos novos ou conhecer a biblioteca de um console, nesse caso o PlayStation 1, e espero também que vocês se divirtam vendo os jogos e deixem nos comentários, logo após o seu curtir, o seu gostei e o seu compartilhamento, o seu top, né, de jogos de PlayStation 1 por gênero. Então eu tenho orgulho de dizer que o vídeo começa agora, o vídeo do PlayStation 1 e seu top de jogos essenciais por gênero. Vamos começar então pelo gênero terror. O gênero terror ele se caracteriza por tentar transmitir ao jogador a sensação de medo. Assim como os filmes, os jogos de terror também se apoiam, né, nos sustos, na tensão e no mistério para atrair os jogadores. Assim, o top 3 de terror para mim, começando na medalha de bronze, em terceiro lugar, é o Clock Tower de PlayStation 1. O que é o Clock Tower? Clock Tower é um jogo que começou ali no Super Nintendo. Era um jogo de point and click, em que nós controlamos uma menina chamada Jennifer, que é adotada por uma família junto com outras meninas do seu orfanato e levadas para uma mansão. Só que dentro dessa mansão, eles encontram
um assassino, o assassino da tesoura, que é um cara meio corcunda, meio deformado, que anda com uma tesoura grande tentando assassinar as meninas. E ali tem um mistério da mansão e por que que tem esse monstro na mansão, que a mansão servia ali de um laboratório de experimentos e tal. E você, a jogabilidade é point and click, você vai nos lugares, pega itens, encaixa o item no local, resolve o quebra-cabeça e continua seguindo o jogo. Não tem combate no jogo, quando você vê, né, o assassino da tesoura, né, você tem que se esconder ou correr dele, até que ele perca a sua visão, né, perca o seu rastro. É um jogo muito legal de Super Nintendo, só que no PlayStation 1 ele teve seu remake, né, o Clock Tower The First Fear, que é o remake deste jogo de Super Nintendo, e teve a sua continuação, o Clock Tower, só Clock Tower, que é conhecido como Clock Tower de PlayStation 1, que é a continuação ali do jogo, em que a Jennifer, né, já é adulta, ela sofre um acidente, ela vai parar num hospital e ela pensa que o assassino da tesoura ela já derrotou no primeiro jogo. Enquanto ela está naquele hospital, junto com o doutor, o assassino volta à procura dela, porque ela é a única sobrevivente do que aconteceu no primeiro jogo. E é um jogo que te dá medo, né? É um jogo que não é um jogo voltado para ação, um terror de ação, um terror que você tem armas. Como eu disse, é um terror que você tem que fugir ali do seu algoz e você tem que se esconder. É um terror psicológico, é uma novidade que eu não vejo muita gente comentando, recomendando no PlayStation 1. Então eu deixo aqui em terceiro lugar o Clock Tower de PlayStation 1 como o terceiro melhor jogo de terror da plataforma. Em segundo lugar, bom, nós temos, eu coloco aqui pelo impacto e pelo que significou para a franquia e também para os jogos de terror em geral, Resident Evil 2. O meu Resident Evil favorito é o Resident Evil 4, mas eu tenho muito carinho pelo 2. O 2 é onde surgiu, como todo mundo sabe, o Leon S. Kennedy como personagem jogável junto com a Claire Redfield e modo Chris. E o Resident Evil 2 é um grande jogo, é um jogo que te transmite também essa sensação, né, de medo, de terror, principalmente para as crianças que naquela época tinham por volta dos seus 7, 8, 10 anos. E, e é um jogo que transmite também é, aquela urgência de salvar, né, o Leon, a Claire, e de salvar também a menina, a Sherry Birkin, e de derrotar o T-Vírus, né? Antes do Nemesis, do Resident Evil 3, tínhamos, né, o Tyrant, que é o vilão do Resident Evil 2. E o Tyrant dá muito mais medo que o Nemesis, porque é uma novidade. Tudo que é uma novidade dá mais medo do que a segunda vez que ela é tentada. Pelo impacto da indústria e pela jogabilidade, pela história também que é muito boa, eu ponho ali o Resident Evil 2 como o segundo lugar dos jogos de terror do PlayStation 1, né? Porque é um jogo de tensão constante e introduziu ali vilões marcantes para a franquia que foram replicados nos números dos jogos sequenciais seguintes. Em primeiro lugar dos jogos de terror do PlayStation 1, eu coloco ele, né? O Silent Hill. O Silent Hill para mim é um jogo que marcou, porque ele tem uma temática diferente, é uma temática de uma cidade fantasma, de uma cidade nebulada. Você sabe como a névoa, o PlayStation 1 utiliza a questão da névoa para integrar os seus gráficos, para maquiar alguns defeitos que poderia vir a ter se o jogo não tivesse a névoa, né? Então é uma coisa muito inventiva. A história é muito inventiva, é um terror psicológico, é um terror maduro, é uma história madura e psicológica, uma história intricada também. Você tem que jogar várias vezes para obter os finais diferentes, para entender o enredo da história. Tem vários enigmas dentro da própria história que não são revelados quando você termina o jogo. A trilha sonora é marcante, né? Os personagens também, o Henry Mason, a Alessa são marcantes, a policial também. E revolucionou o gênero para mim a entrar na mente dos jogadores e deixar aquele
rastro de susto, que não é um susto direto como acontece, né, no Resident Evil 2 quando aparece o Tyrant, ou no Clock Tower quando aparece o cara da tesoura. É um terror ali mais psicológico, mexe com a sua cabeça, com os seus inventivos quebra-cabeças, e para mim é um jogo que se completa tanto na atmosfera de terror como de tensão e como de mistério do seu enredo. Por isso o Silent Hill 1, o primeiro Silent Hill, leva ali a medalha de ouro dos jogos, do top jogos do PlayStation 1 no seu gênero, que é o gênero de terror, por ser um jogo marcante e influente até hoje. Já falamos ali dos jogos de terror do PlayStation 1, agora vamos para o segundo gênero que eu anotei aqui, que são os jogos de plataforma. Ali em terceiro lugar, então, medalha de bronze dos jogos de plataforma, eu deixo ali o Klonoa Door to Phantom Mile, que é um jogo que tem uma estética de contos de fadas com um tom melancólico, né? É um jogo em que você tem que salvar ali a região de Phantom Mile. Você é o Klonoa, é um bichinho que parece um gambá, que você tem que passar as fases e salvar o seu lugar da destruição da bruxa malvada, né? A jogabilidade é em 2D e o cenário é muito bonito, muito colorido. As mecânicas que ele tem, nenhum jogo tem, que é agarrar inimigos e dar o pulo duplo também. E o enredo dele é bem chamativo, bem fofo e tem um final marcante. Então ele também é muito pouco falado nessas listas que a gente encontra pela internet, muito pouco recomendado. Tem essa sequência ali no Dreamcast, mas foi o primeiro Klonoa que marcou o PlayStation 1 e marcou a mim como um grande jogo de plataforma. Agora, na medalha ali de bronze, eu coloco o Spyro, né? Spyro 3 Year of the Dragon. A franquia Spyro, né? O 1, 2 e 3 é uma franquia que chama bastante atenção. É uma franquia bastante legal de ser jogada, acompanhar a sua evolução. É um mundo aberto ali, o Spyro 3, né? Uma evolução dos mapas do Spyro anteriores. Como você sabe, o Spyro é um collectathon, você tem que descobrir o segredo das fases, portas secretas, coletar moedas, coletar figurinhas para passar as fases, né? Tem vários personagens jogáveis no Spyro 3, além do Spyro, com as habilidades únicas. E também tem foco em coleta, como eu disse, exploração e desafios cômicos. E a história é bem engraçada mesmo. E a trilha sonora é marcante, né? E foi criação de Steve Copeland, do baterista do The Police, que é uma banda que eu gosto bastante. Então fica aí medalha de prata nos jogos top de plataforma, que é o Spyro 3 Year of the Dragon. E a medalha de ouro, assim, o melhor jogo de plataforma para mim do Play 1 é ele, Crash Bandicoot 3 Warped. Assim como no caso do Spyro 3, o Crash também foi uma trilogia no PlayStation 1 e como toda trilogia, o seu ápice está no seu terceiro e último jogo para a plataforma, lançado no ano de 2000. O Crash 3 Warped evolui tudo que o Crash tinha de bom, que é a sua dificuldade, as suas fases engajantes, os seus personagens e os seus duelos contra os chefes. É tudo melhorado no Crash 3, com diversidade absurda de frases do Egito, Idade Média, no futuro e até de jet ski, com mecânicas variadas, como dirigir uma moto, um avião, um tigre, um tubarão e muito mais. Designs de fase criativo e divertido, com dificuldade equilibrada, mas continua muito difícil como era no primeiro, para quem não está acostumado a jogar, e os gráficos dão um show ali, exigindo o máximo do PlayStation 1, e é um grande jogos da Naughty Dog, antes de ela se concentrar nos jogos de aventura como Uncharted e The Last of Us. Então está aí o top 3 de melhores jogos no gênero plataforma de PlayStation 1. Vamos seguindo então para outro gênero, né? O próximo gênero que nós vamos falar é o jogo de tiro, que não tem muitos jogos no PlayStation 1, porque o ápice dos jogos de tiro foi na geração do Xbox e do PlayStation 3, né? Duas gerações à frente,
mas o PlayStation 1 tem jogos sim interessantes de tiro. E o de medalha de bronze que eu coloco, os jogos de tiro, é o Quake 2, né? Que é um port competente do PlayStation 1 do jogo de PC Quake 2, que na época eu não tinha PC. Eu vim ter PC ali no meio dos anos 2000 e no começo dos anos 2000 era o que tinha para jogar Diablo, né? Para jogar os jogos de PC como Quake e Diablo era no PlayStation 1. Eu joguei Quake 2 ali no emulador de PlayStation 1, num PC branco que eu não tinha PC para rodar, né? Com placa de vídeo para rodar esses jogos mais pesados de PC. Nem tinha PC com muita memória, era um PC branco que eu tinha ganhado de uma amiga da família, que o meu grande sonho sempre foi o PC, mas eu não conseguia jogar esses jogos como Quake, como Counter-Strike, eu não conseguia. Então eu jogava o Quake 2 no PC com os amigos, né? Que é um jogo multiplayer, é um grande jogo multiplayer, com ótimo design de armas e inimigos e de fases, né? Então, o seu ponto forte, é claro, é o multiplayer, como eu já falei, que eu jogava com os amigos. Então, eu gosto do Quake 2 e ponho em terceiro lugar como grande jogo de FPS do PlayStation 1. Em segundo lugar, a sua medalha de prata de FPS dos jogos de PlayStation 1, eu coloco Time Crisis, que é um jogo de tiro com viagem no tempo, que mistura tiro e viagem no tempo, com sistema de cobertura, um dos primeiros jogos a ter sistema de cobertura, que é rápido, preciso e viciante, que é um jogo preciso de tiro, com experiência arcade autêntica, ainda melhor com a arma do PlayStation 1, né? Que eu não tinha, eu jogava no controle e a diferença era grande até do controle controlado pelo joystick da arma do PlayStation 1, que eu nunca vi no Brasil. Ter no Brasil até tinha, mas eu nunca vi, nunca tinha visto. A jogabilidade do Time Crisis é intensa e ágil, né? Você tem que prestar muita atenção, e também tinha um multiplayer, esses jogos de tiro tinham um multiplayer muito bom. O jogo de tiro ali que eu coloco em primeiro lugar, que não era muito focado em multiplayer, mas era muito focado no seu enredo, na sua história, na sua ambientação e na sua jogabilidade, é o Medalha de Honra, o Medal of Honor do PlayStation 1, que foi um jogo concebido, né, pelo Steven Spielberg na época que ele estava fazendo Band of Brothers, né? Band of Brothers era um desejo da televisão de Steven Spielberg, só que chamaram ele para fazer um jogo de tiro para os videogames e ele concebeu a história, né, o enredo de Medal of Honor. Então, Medal of Honor tem um enredo realista por causa dessa colaboração com Steven Spielberg, que reconta alguns eventos, algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial, com missões de espionagem e abordagem com som intenso de arma, né? O gráfico sonoro do Medalha de Honra é marcante. Também o seu design de fases, a sua fidelidade com os ambientes da Europa na guerra, também é de se saltar aos olhos. Os gráficos do Play 1, hoje em dia, né, podem parecer assim meio datados, meio ultrapassados, com esse avanço todo que nós temos, mas na época um dos grandes apresentações, uma das grandes apresentações gráficas que nós tivemos foi o Medalha de Honra, né, como ápice gráfico ali do PlayStation 1. Por isso, pela sua jogabilidade, pelo seu enredo cinematográfico com a presença do Steven Spielberg, grande diretor de cinema, e pela sua jogabilidade marcante, eu coloco aí o Medalha de Honra, o Medal of Honor, como o grande jogo de tiro do PlayStation 1. O gênero tiro também, né? Eu esqueci de mencionar, é conhecido como First Person Shooter, né? O FPS. Então, Medalha de Honra aí leva a medalha de ouro no melhor quesito, né? No quesito melhor jogo de tiro do console. Aí vem, né, um gênero que eu jogava muito quando tinha o PlayStation 1 e que era o que eu mais jogava, na verdade, que é o gênero de esporte. E ali, como medalha de bronze, né, do gênero de esporte do PlayStation 1, eu coloco o NBA Live 2000,
Não é um jogo que eu joguei no console propriamente dito, eu joguei ali depois no emulador, que eu comecei a ficar fã, né, da NBA propriamente, e decidi caçar alguns jogos bons de basquete no que dava para rodar no PC que eu tinha na época. E eu acabei encontrando ali no emulador de Play 1 o NBA Live 2000, que tem gráficos bonitos. Ali pro ano 2000 tem um gráfico, tem bons jogadores, né? Tem ali o Michael Jordan ainda tá no game, tem o Allen Iverson, tem o Carmelo Anthony começando, né? E tem o seu modo carreira, como tinha também, era de praxe ali todos os jogos de esporte ter o seu modo carreira. Era um modo carreira bem legal, bem completo, com várias ações que você podia tomar, é, controlando ali seu time na season, né, na temporada, contratar, demitir jogadores, aumentar salário, tudo que hoje em dia temos no NBA 2K, né, que é o grande jogo de basquete para a geração moderna, a gente tinha ali no NBA Live 2000. NBA Live 2000, que não é da 2K, é da EA Sports, a mesma que fazia o FIFA. Ali, como eu disse, o grande destaque do jogo era o Michael Jordan, né? Que ele era o boneco mais poderoso, mais habilidoso ali do jogo, tinha tudo 99, quase 100, e poder jogar com ele, na época ele estava ali no Washington Bullets, Washington Wizards, que hoje em dia é o Washington Wizards. Pena que o Washington Wizards era um time bastante fraco, mas era bem legal jogar com o Michael Jordan no NBA Live 2000. E tinha, né, uma jogabilidade legal, tinha modos legais, modo carreira, modo campeonato, modo franquia, modo de contratar, demitir jogadores, que era o GM Mode. É um jogo de basquete bem completo ali. Se você é saudoso pela essa época de PlayStation 1 e a época de ouro da NBA, né, dos anos 90, começo dos anos 2000, eu recomendo você jogar aí o NBA Live 2000 da EA Sports. Medalha de prata que eu coloco como o segundo melhor jogo de esporte do console PlayStation 1 é o Tony Hawk's Pro Skater 2, que recentemente teve um remake, mas no PlayStation 1 é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos. Eu acho que ele só perde ali no geral pro Zelda 64, pro Zelda de 64, pro Zelda Ocarina of Time. Em segundo lugar, eu acho que se eu não me engano, está ali de jogos mais bem avaliados do Metacritic, está ali o Tony Hawk's Pro Skater 2. O Tony Hawk's marcou jogabilidade, marcou uma geração, principalmente aqui no Brasil, né, que muita gente veio a conhecer o esporte que hoje em dia, né, é reconhecido como esporte, até esporte olímpico, né, o skate, muito pelo jogo. Veio a conhecer ali o Bob Burnquist, veio ali conhecer Tony Hawk, Bam Margera, que na época também aparecia ali no Jackass, aparecia ali na MTV. Era uma época ali de MTV, de skate, Charlie Brown Jr., de música. E o Tony Hawk marcou muito a nossa adolescência ali, a nossa infância, com as músicas, com a jogabilidade viciante que ele tem, de coletar as coisas, de fazer pontos e fazer manobras. E pro Brasil, né, por causa de ter o Bob Burnquist, foi bastante marcante. É um jogo viciante até hoje, eu coloco para jogar no emulador de Play 1 que eu tenho aqui, e sempre estou jogando ali o Tony Hawk Pro Skater 2, que para mim fica na segunda posição como melhor jogo de esporte do console PlayStation 1. Bom, se o Tony Hawk está em segundo lugar, quem está em primeiro? E eu digo que para mim, o melhor jogo de esporte do PlayStation 1, sendo brasileiro e amando futebol, é o Wing Eleven 2002, o Wing Eleven da Copa do Mundo, que foi marcante por causa da sua jogabilidade, dos seus gráficos, que a gente achava que era o mais realista possível, de colocar o Roberto Carlos no ataque, o Ronaldo, o modo carreira, de poder montar seu time, comprar os jogadores com os pontos da Master Liga. Também tinha um modo ali de fazer o Japão campeão do mundo, né? Ganhar a Copa do Mundo ali, passando desde das eliminatórias, dos jogos eliminatórios, da classificatória até a final da Copa do Mundo, também é marcante.
e da narração do John Kabira, tudo marcante ali no Wing Eleven 2002, o Wing Eleven da Copa do Mundo, que eu joguei bastante ali com a seleção brasileira e montando ali meu Real Madrid, meu Milan, ali com o Shevchenko, Crespo e Ronaldo no ataque. Então fica aí a indicação do Wing Eleven 2002, Wing Eleven da Copa do Mundo, como o melhor jogo de esporte do PlayStation 1 para quem não jogou ainda. Então nós vamos para o quinto, item desta lista, que eu decidi nomear como o top de gênero de aventura. Aventura para mim é aquele gênero que transmite ali o controle para o jogador de uma aventura épica, uma aventura sem limites, em que você encara o herói de verdade e tem que passar por vários obstáculos para salvar o mundo ou para realizar ali seu objetivo. E no top de jogos de aventura ali eu coloco em terceiro lugar o Soul River Legacy of Kain. Na época a gente não sabia, eu pelo menos não sabia que o Soul River Legacy of Kain era parte de uma trilogia que foi ser concluída no PlayStation 2, O seu primeiro jogo é o Blood Omni Legacy of Kain, em que você joga com Kain, que é o pai, do Raziel, que é o protagonista do Soul River. É uma história de vampiros sanguinários, em que o Raziel é traído pelos seus irmãos e pelo seu pai, o Caim, e jogado nas profundezas do calabouço do castelo e para ser morto. Só que ele consegue sobreviver e daí ele tem que galgar o seu voltar à sua forma, reconquistar os seus poderes vampíricos que lhe foram tirados pelos irmãos e pelo pai, e reconquistar o trono, já que seu pai é um tirano, derrotar o seu pai e ser o rei dos vampiros. Então, o enredo desse jogo é muito bom, pelo resumo que eu já passei aí para vocês aqui, vocês devem ter percebido. Tem um protótipo, do que seria vir a ser, o gênero hack and slash, atmosfera marcante, gótica e bem dublada. É uma dublagem, inclusive, o jogo veio dublado em português, do Brasil. Então você encontra cópias dubladas desse jogo, um dos primeiros jogos a serem dublados para o público brasileiro. Então me marcou bastante quando eu joguei, porque eu também joguei o jogo dublado e por isso ele se encontra em terceiro lugar ali no top jogos de aventura do PlayStation 1. Em segundo, um jogo que marcou, que eu só joguei nos emuladores e jogar um pouco atrás, é o jogo que eu chamo ali, muitas pessoas chamariam ali de Zelda do PlayStation 1, que é o Alundra, que é um RPG de ação, muito parecido com o Zelda mesmo, focado na exploração em quebra-cabeças, com temas maduros em que ele invade o sonho das pessoas e dentro do sonho das pessoas o herói protagonista tenta resolver ali os quebra-cabeças e tenta dar um destino para essas pessoas. A narrativa também é complexa e emocional, do jeito que eu gosto, e por isso a Alundra está com sua medalha de bronze ali, com seus quebra-cabeças, suas fases dinâmicas, está com a medalha de bronze nos jogos aventura do PlayStation 1. E em primeiro lugar, com medalha de ouro, eu coloco pessoalmente o jogo que me marcou bastante, que é o Tomb Raider, ou como a gente costuma falar, Tomb Raider, que é o jogo da Lara Croft. Na época do PlayStation 1, na revista da banca que falava sobre videogames, sobre anime, sobre coisas geeks, sempre tinha uma foto lá da Lara Croft com duas armas apontando para você e falando que você tem que jogar Tomb Raider, E o Tomb Raider ali é o grande jogo de aventura do PlayStation 1, porque foi no PlayStation 1 que ele ficou famoso, os polígonos da Lara Croft, o formato do corpo dela e a história também de aventura difícil, um jogo difícil de puzzle, exploração e combate 3D, com a maior protagonista feminina, na minha opinião, dos jogos, que é a Lara Croft. Os ambientes variados, você viajava para o Egito, para o Peru, para a Atlântida, para a América do Sul,
e é um primeiro grande jogo de cinematográfico ali que vinha ali com a história estilo cinema. Tanto é que aí Lara Croft, depois do sucesso do Tomb Raider, veio a ganhar um filme com a Angelina Jolie e também veio a inspirar ali o Nathan Drake da franquia Uncharted, né? Então, por esse e por outros motivos, Tomb Raider fica aí com a medalha de ouro nos jogos de aventura essenciais para o PlayStation 1. Logo em seguida, agora, nós vamos para o gênero favorito meu, que eu fiz um top dos jogos que me marcaram, que é o jogo de RPG. E como medalha, né, de prata ali dos jogos de RPG, eu coloco aqui o Legend of Dragoon, né, que é um RPG clássico, mas com combate, né, com um sistema de combate diferente, que é por turno, mas você tem que apertar os botões, que é chamado de sistema Addition, para que o personagem dê a habilidade certa no momento certo. Então, se você vai atacar, você não espera ali pacientemente que o seu turno passe e o personagem ataque automaticamente. Você tem que apertar o X na hora certa para que o seu personagem ataque e dê o dano máximo da arma que ele tem. E à medida que você vai acertando os golpes, ele vai liberando outros golpes com a mesma arma e o seu golpe que você está utilizando vai ficando mais forte. Além das transformações em dragões que tem no jogo e da história interessante e da trilha sonora e do visual que também chama bastante atenção. Eu acho que ele merecia um remake, é um jogo que merecia um remake, mas que está esquecido. É um jogo da própria Sony que foi esquecido por ela. Então fica aí minha menção a Legend of Dragoon como medalha de bronze dos melhores RPGs do PlayStation 1. Em segundo lugar, um Final Fantasy que eu gosto muito, que é o Final Fantasy IX, que é o Final Fantasy clássico ali, o ápice do Final Fantasy clássico, na minha opinião, com estética medieval e personagens cativantes, o Van, o Vivi e o Zidane, que na época eu confundia com o jogador, né? O Zinedine Zidane. Tem um sistema de habilidade e equipamentos, é o que seria herdado do Final Fantasy VII, um aperfeiçoamento do sistema de matéria do Final Fantasy VII e do sistema Gambit do Final Fantasy VIII. Então veio a ser o sistema de Final Fantasy IX. É uma história leve, mas interessante, que trata sobre amizade e sobre pertencimento ao mundo. É uma história tocante. E juntando tudo isso, é por isso que Final Fantasy IX leva a medalha de bronze dos jogos, né, de RPG do PlayStation 1. E medalha de ouro, para mim, o melhor RPG do PlayStation 1 é Suikoden 2, que é um RPG massivo, com história intrincada e cativante, que você tem que lidar com conflitos políticos e ainda você pode recrutar 108 outros personagens para jogar, com histórias únicas e missões únicas que você pode colocar ali junto com você na sua party. Além do sistema de batalha, né, de 6 personagens que você joga a maioria do tempo, o Suikoden 2 ainda tem o sistema de batalha de guerra e tem o sistema de batalha de duelo 1 contra 1. Então é um RPG, além da história bastante completa, é um RPG completo, com narrativa madura e envolvente que todo mundo deve jogar. É por isso que Suikoden 2 leva aí a medalha de ouro dos top essenciais jogos de RPG do PlayStation 1. Agora vamos ali para o que sinceramente não é um dos meus gêneros favoritos, mas eu cheguei a jogar muito ali no PlayStation 1 porque eu estava descobrindo ali os gêneros, né? Que é o gênero de corrida. E em terceiro lugar ali do gênero de corrida eu coloquei o primeiro Need for Speed que eu joguei, que é o Need for Speed High Stakes, que tem corridas de rua com danos reais,
presença de viaturas e perseguições, variedade de pistas e carros exóticos, além do clima arcade com tensão constante. Eu gosto bastante da franquia Need for Speed e eu decidi colocar o primeiro Need for Speed que eu joguei, que foi no Play 1, que foi o Need for Speed High Stakes, como o terceiro melhor jogo do gênero de corrida do PlayStation 1. Em segundo lugar, eu coloco ali o Ridge Racer Type 4, né, que tem uma estética elegante, com o clima noturno e trilha lo-fi, um drift estilizado e fluido, um modo história leve com equipes distintas e visuais que elevam ali o PlayStation 1 nos gráficos. Eu gosto bastante. E o jogo de corrida que eu mais joguei do PlayStation 1, por isso que fica em primeiro lugar, que é o Gran Turismo 2, que eu me matava para tirar as carteiras, que tem vários carros, várias pistas, várias competições reais e muita gente não conseguia tirar a carteira e ficava ali, né, preso na primeira fase. Mas depois de tentar muito, eu consegui tirar a carteira e pude aproveitar aí o grande jogo que Gran Turismo é. Eu joguei muito Gran Turismo até o Gran Turismo do PlayStation 3, depois esse novo do Play 4, Play 5, ainda quero jogar, mas o que me desanima é que ele é sempre online. Isso me desanima um pouco, mas eu tenho um grande carinho pela franquia máxima de corrida do PlayStation, que é Gran Turismo, e o jogo que eu acho mais representante ali do gênero de corrida, o melhor, é Gran Turismo 2, por isso que ele fica com a medalha de ouro do melhor jogo de corrida do console PlayStation 1. Aí eu decidi colocar ali uma mistura de jogos de super-heróis, jogos licenciados, a próxima categoria, né? E nessa mistura de jogos licenciados, de super-heróis, eu coloquei em terceiro lugar o Batman Beyond Return of the Joker. Eu que sou bastante fã da série animada do Batman, tanto o Batman normal, né, como o Batman do futuro, gostava bastante de jogar esse jogo de Play 1, que não é muito bom, mas eu tenho grande respeito por ele, por me lembrar bastante a minha infância. Eu gostava por ela ser da série Batman do futuro e tinha bastante gameplay, você batia em todos os vilões quase, são beaten up e eu gosto de beaten up e gosto também dos quadrinhos do Batman e do desenho. Por isso, então, Batman Beyond Return of the Joker fica como terceiro jogo, melhor jogo ali de super-herói, é jogo licenciado do PlayStation 1. Medalha de bronze fica aí com o X-Men Mutant Academy 2, que é um jogo de luta 3D, meio estilo Marvel, com personagens dos X-Men, né, com o Wolverine, o Ciclopes, o Magneto, o Gambit, a Rogue, a Vampira e todos. Era na época que a gente assistia aquela série do X-Men do SBT e eu gostava bastante do X-Men na época e jogava bastante esse jogo, inclusive na casa dos meus primos. E eu gostava bastante do cenário, da trilha sonora e de jogar ali com o Magneto e com o Wolverine, que são os meus X-Men favoritos. Por isso, X-Men Mutant Academy 2 fica como o melhor jogo de super-herói licenciado, com seu segundo lugar medalha de prata. E o primeiro, o melhor de todos, é ele, o Spider-Man de PlayStation 1, com essa medalha de ouro, porque ali tem história envolvente, uma história independente dos quadrinhos, em que você combate todos os vilões do Homem-Aranha, passa por várias fases do herói, e eu sou fã do Homem-Aranha como super-herói, como criação do Stan Lee e do Steve Ditko, e por isso Spider-Man do Play 1 leva para mim aí a medalha de ouro dos melhores jogos de super-herói do console. Agora vamos entrar num gênero que eu também gosto bastante, o meu segundo gênero favorito, além do RPG ali, que é os jogos de luta. E eu joguei bastante jogo de luta do PlayStation 1 e eu deixo ali em terceiro lugar por ser inovador na sua mecânica de transformação e de combos, ali o Blood Roar 2, que é inovador porque além de jogar com os personagens normais, né, seres humanos, você também jogava com os personagens de estado animalesco, que você poderia apertar os botões e ele se transformava ali na hora da luta, tirava muito mais dano e tinha muito mais resistência e tinha especiais únicos se você se transformasse ali no seu alter ego animalesco para lutar. Então fica aí
como Blood Roar 2 é uma evolução de Blood Roar 1, que já era muito bom, ele fica com o terceiro lugar, medalha de bronze dos melhores jogos de luta do console PlayStation 1, que eu jogava bastante. Em segundo lugar, eu já coloco ali Street Fighter Alpha 3, porque é uma evolução, né, da série Street Fighter Alpha, é o que tem mais personagens e tem três estilos de luta, né? O A-isme, o X-isme e o V-isme, que mudam totalmente a jogabilidade. Um elenco massivo com personagens de várias gerações de Street Fighter, belos sprites 2D, combos longos e trilha sonora vibrante, um dos ápices da série Alpha, trazendo profundidade técnica e visual refinado. Por isso, Street Fighter Alpha 3, né? Street Fighter Alpha 3, que até hoje tem torneios ali no Fight Cage, fica em segundo lugar como o melhor jogo de luta do PlayStation 1. E em primeiro lugar fica o jogo exclusivo, além dos arcades, do console do PlayStation 1, que era na época a evolução máxima da série também, né? O Tekken 3, com enorme variedade de lutadores, cada qual com seu estilo próprio e combos únicos, gráficos incríveis para PlayStation 1 e animações suaves. Modo Tekken Force, com minigames como o Tekken Ball, que dão longevidade ao jogo. E o Ed Gordo, que a gente roubava pra caramba e apertava só os dois chutes para ganhar. Muito fácil até do último chefão, né? O marcante Ed Gordo, por isso Tekken 3. Apesar de que eu não jogava muito com o Ed Gordo, eu jogava com o Law, aquele que parece o Jack Chan policial. Por isso que Tekken 3 aí, na minha opinião, é o grande jogo de luta do PlayStation 1. Tekken 3 fica com a medalha de ouro dos jogos de luta do console. Agora, um outro gênero que eu separei é o gênero quebra-cabeça, que não joguei muito. Joguei muito no emulador, né? Joguei um pouco. Não é o gênero que me chama a atenção, mas joguei alguma coisa. Eu gostei assim. Em terceiro lugar ali eu coloco o Busta Move 4, né? Com puzzles em estilo Tetris, mas com bolhas coloridas. Sistema de combate e reação em cadeia muito satisfatório. Ótimo para multiplayer, local e partidas rápidas. E visual simpático e jogabilidade imediata, né? Que é um jogo ali de Tetris inovador para o Play 1. Em segundo lugar, eu também coloco um jogo inovador na época, que é o Intelligent Cube, porque ele é simples no conceito e profundo na execução. E como é que ele funciona, né? Eu acho que o jogador precisa destruir cubos específicos em uma plataforma em movimento com um raciocínio rápido. Os cubos vão descendo e você tem que ajeitá-los, né, para que eles se destruam ao outro e limpem o cenário. É como se fosse um Tetris em 3D com cubos. E o visual é bastante bonito para a época e é um jogo único, Intelligent Cube. Mas o grande jogo de quebra-cabeça para mim é o Ape Escape, porque foi o primeiro jogo de exigir, né, que você usasse o DualShock, né, os dois analógicos do PlayStation 1, para que realizasse a função de captura dos macaquinhos. É criativo em todos os sentidos. No jogo você tem que caçar os macacos nas fases abertas, cada um com personalidade e padrões únicos. Mistura do gênero também, né, com puzzle, ação e até minigames. Um estilo visual colorido e trilha sonora alegre. Por ter jogado muito Ape Escape, eu deixo ele aí em primeiro lugar como o melhor jogo de quebra-cabeça de puzzle game do PlayStation 1. Aí vem outro gênero favorito para mim também, que é o gênero Stealth, que eu coloco em terceiro lugar ali o Siphon Filter. Por que eu coloco em terceiro lugar? Porque eu tinha que fazer um top Stealth e não estava achando o jogo que combinasse com o Stealth. Aí eu roubei um pouco e coloquei o Siphon Filter como jogo Stealth, porque ele tem a temática militar. Ele não é muito Stealth, né? É um pouco só. Ele é mais um jogo de tiro e aventura, em que você joga com Gabriel Logan tentando salvar o mundo, né, com um agente secreto especial. É um jogo que não é muito stealth, mas tem uma trama muito boa e uma jogabilidade também muito boa, muito engajante de tiro em terceira pessoa. Por isso eu coloquei ali, por falta também de opções, o Siphon Filter como terceiro lugar de melhores jogos stealth.
Em segundo, eu coloquei um jogo stealth mesmo, né, que é o Tenchu Stealth Assassins. Tá no nome que ele é stealth, né? O Tenchu é um jogo de samurai, de ninja japonês, em que o ninja tem que invadir certas regiões, né, do Japão e matar certos alvos. Você pode muito bem tentar matar todo mundo na louca, mas aí você vai morrer, porque os caras são muito mais resistentes do que você. O certo é jogar Tenchu no stealth, na calma, e matar sem ser visto o seu alvo. Você pode só matar o seu alvo ou matar um por um dos seus guardas, também é bem interessante, né? Além de contar com essa temática bastante interessante, que é a temática dos ninjas e da época do domínio das artes obscuras no Japão feudal. Por isso, Tenchu fica com a segunda colocação, medalha de prata nos jogos stealths do console PlayStation 1. E em primeiro lugar, medalha de ouro dos jogos stealths do console do PlayStation 1, só podia ser ele, o jogo máximo do Kojima, que todo mundo se arrepende de ele não ter continuado na Konami para terminar a sua obra por inteiro. Ele, Metal Gear Solid, o primeiro, foi lançado em 1998 para o PlayStation 1. Revolucionou a narrativa nos games, com cenas cinematográficas, temas adultos e personagens memoráveis, com mecânicas complexas de infiltração, uso de radar, sons e cheiros, lutas memoráveis com chefes como Psycho Mantis, Sniper Wolf, Revolver Ocelot. Também com companheiros marcantes como a Meryl e o Otacon, e também construiu um universo que até hoje é debatido por fãs. Por isso, Metal Gear, por ser revolucionário em todos os aspectos, fica ali com a medalha de ouro no melhor jogo stealth e quiçá do console, hein, do PlayStation 1. Agora vamos ver jogos que a gente jogava para jogar com os amigos. Em terceiro lugar, eu deixo ali jogos multiplayer, no quesito multiplayer, o Micro Machines V3, que era jogo de carrinho, né? Que vinha do Super Nintendo, né? Que dava para jogar com 8 jogadores no multitap. E dava para dividir os controles também, estilo arcade e diversão garantida e altamente viciante em grupo. Terceiro lugar fica aí dos jogos multiplayer para o Micro Machines V3. Em segundo lugar, eu coloquei uma franquia de jogos favoritas minhas, que é o Bomberman, que é o Bomberman Party Edition para o Play 1, que tem um multiplayer simples e viciante, que é de explodir todo mundo e sobreviver, né? Vários modos e power-ups malucos, estilo visual clássico e fácil de entender, ideal para partidas rápidas com os amigos. Por isso, fica aí em segundo lugar, medalha de bronze, Bomberman Party Edition como um dos melhores jogos multiplayer do PlayStation 1. E o melhor jogo multiplayer do PlayStation 1, na minha opinião, é o Crash, mas é o Crash Team Racing, que é o jogo de corrida, né, estilo Mario Kart do Crash, com combate e corrida no estilo Mario Kart, com personagens carismáticos da série Crash, modo história, batalha, time trial e multiplayer divertido, trilha sonora animada e pistas criativas, drift turbo com curva de aprendizagem recompensadora. E o grande diferencial, né, do Crash é que dá para jogar um modo campanha com mais de um jogador e você enfrentar os chefes da campanha, e o modo história com o seu amigo, coisa que não dá para fazer no Mario Kart da época. Por isso o Crash Team Racing fica com a medalha de ouro do melhor jogo multiplataforma multiplayer do PlayStation 1. Aí eu queria colocar ali também o jogo, só para citar um jogo que eu joguei muito, né? Eu arrumei o espaço, que é o melhor jogo de ritmo, né, do PlayStation 1. Aí eu coloquei o Beatmania em terceiro lugar, que é técnico, simula o DJ com teclas de disco, pioneiro da Konami no Rhythm Games e curva de aprendizagem alta, mas muito satisfatório. Base para o que viria a ser o DJ Max e o Beatmania 2DX, né? Em segundo lugar, eu coloquei o Bruxa Groove, que é o jogo de dança, do tapetinho de dança, com mistura de luta,
cada personagem com estilo musical próprio, hip hop, disco e técnico, trilha sonora original e dançante, ideal para fãs de música e desafio. Bust a Groove fica com a medalha de bronze. E o jogo que eu queria colocar com medalha de ouro, porque eu joguei muito no emulador de Play 1, que é o Parappa the Rapper, né, que é um dos primeiros rhythm games da história, e você ali é um rapper, né, e você passa por várias situações cantando o seu rap e se divertindo ali com os amigos. As músicas são muito legais, o visual muito legal também, e é um jogo envolvente com uma história engraçada. Por isso eu gosto bastante de Parappa the Rapper, e é uma pena que a Sony nunca mais lançou, depois do Play 2, nunca mais lançou nenhuma continuação dessa série, que também é outra série esquecida da dona Sony. Parappa the Rapper aí fica com a medalha de ouro dos jogos de ritmo do PlayStation 1. Aí eu coloquei os jogos de estratégia, que eu jogava bastante também na época. Fica aí como medalha de bronze dos jogos de estratégia um jogo que eu gosto bastante, que é o Front Mission 3, que tem duas histórias diferentes. Você escolhe no começo do jogo qual parte do exército você quer ser, e você vai acompanhar aquela nação e os desdobramentos que acontecem com ela, podendo rejogar a campanha com a outra nação assim que terminar. Então são meio que dois jogos em um, o Front Mission 3. É um jogo de mecha, jogo de robô, que eu gosto bastante, e você vai se envolvendo ali no enredo militar e político, que é bastante interessante. Por ser bastante interessante, Front Mission 3 fica com a medalha de bronze dos jogos de estratégia do PlayStation 1. Medalha de prata, Final Fantasy Tactics, o jogo que é favorito de muitos, mas não é meu, mas eu reconheço que é um jogo bastante interessante da história da franquia Final Fantasy e marcou a época, com a história madura, com intriga política e guerras religiosas, com um sistema de jogos complexo e profundo, batalhas desafiadoras com muita customização e gráfico 2D detalhados e trilha épica. É o jogo favorito de muito youtuber, mas não é o meu, porque em primeiro lugar dos jogos estratégia do PlayStation 1 fica uma série que já está há mais de 50 anos no mercado, Super Robotizing Alpha, crossover de animes, mecha com combate tático por turno. Sim, tem vários animes ali, mecha, tem Evangelho, tem Kamen Rider, tem vários animes que fazem crossover ali no Super Robotizing. A animação dos ataques são fiéis aos estilos dos animes, e fãs de animes como Gundam, Mazinger Z e Evangelion se deliciarão com esse jogo, combinando nostalgia, estratégia e profundidade com história marcante. Por isso, Super Robotizing fica com a medalha de ouro dos jogos de estratégia top jogos do PlayStation 1. E o último gênero que eu separei é um gênero que me marcou bastante também, só para colocar um jogo, na verdade. Mas eu também joguei outros do gênero, que é o gênero Metroidvania, com Heart of the Darkness em terceiro lugar, com exploração e quebra-cabeças ambientais, estilo visual cinematográfico e atmosfera sombria, uma obra-prima esquecida da Sony, com foco na jornada emocional de um garoto. Heart of Darkness em terceiro lugar dos jogos Metroidvania do console PlayStation 1. Em segundo lugar fica uma franquia que eu respeito bastante também, que é o Strider 2, combate ágil, como é de característica da série, com estética futurista, ação intensa com foco em reflexos e plataforma, trilha sonora técnico e visual estilizado, curtíssimo, mas extremamente divertido. Fica aí a menção como segundo lugar dos jogos Metroidvania, Strider 2. E o motivo de ter essa categoria aí, essa categoria extra, ele em primeiro lugar, Castlevania Symphony of the Night, What is a Man? A Miserable Pyre of Secrets. Esse mesmo revolucionou o estilo Castlevania com exploração e mapa aberto, mapa 200% e tudo mais que tem no jogo, sistema do RPG, habilidades, armas e equipamentos,
com trilha sonora lendária, pixel art impecável, final alternativo com castelo invertido surpreendente e um dos maiores clássicos da história dos videogames. Por isso, Castlevania entra como primeiro lugar dos jogos mais impactantes ali do estilo Metroidvania do PlayStation 1 e quiçá o melhor jogo do console junto com Metal Gear. Por isso que ele está neste top. Bom, eu passei mais de 30 jogos aí para vocês, por gênero, os tops do PlayStation 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai dando aí em material bruto de gravação mais de 1 hora de vídeo nesse momento que eu estou falando. Espero que vocês curtam, deixe o like, deixe o top de vocês. Obrigado pela audiência, pela paciência e por estar comigo neste começo de canal, que é sempre complicado conseguir um público fiel. Mas muito obrigado para aqueles que vêm assistindo todos os vídeos. Fica o meu abraço e espero que vocês tenham gostado ou tirem a poeira do seu PlayStation 1 para jogar os jogos que foram ditos aqui, ou ligue o seu emulador e aproveite, se divirta. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência até o momento e eu te encontro na próxima viagem. Tchau, tchau!